O brasileiro tem mania de ser o maior do mundo em tudo. Temos o maior rio do mundo, o Amazonas. A maior floresta do mundo, a Amazônia Tropical. A maior cachoeira do mundo, Sete Quedas, em Foz do Iguaçu. O maior jogador do mundo de todos os tempos, o Rei Pelé. Podemos ter, agora ou daqui a um ano, o novo maior jogador do mundo, o Neymar. Temos a maior hidrelétrica do mundo, Itaipu, no Paraná. As nossas mulheres acham que têm as maiores bundas do mundo. Tivemos o maior estádio do mundo, o Maracanã. Aliás, com o nosso Maracanã aconteceu algo inacreditável. Para sediar a Copa, foram realizadas obras que custaram quase 2 bilhões de reais. E o gigantesco estádio, que chegou a receber públicos de 200 mil pagantes anos atrás, em vez de crescer ainda mais, acabou sendo reduzido a uma microarena para pouco mais de 60 mil pessoas. Isto é, encolheu 3 vezes a sua capacidade e custou uma fortuna de fazer inveja ao Zuckerberg, o dono do Facebook. Já foi nossa também a maior inflação do mundo, época do José Sarney, Fernando Henrique e outros intelectuais de meia tigela. Parece que há enormes esforços em Brasília no sentido de que recuperemos em breve essa maldita liderança. No meio desse sai-não sai, a presidente Dilma acaba de fazer uma promessa que promete cumprir ainda antes de ser expulso do Palácio Planalto, levando um cartão vermelho do Eduardo Cunha. O Brasil ocupa atualmente o modesto 3º lugar num quesito meio inusitado, nações mais ignorantes do mundo. Mas esse troço já começa a incomodar a turma que está viciada em ser a maior, a suprassumo, a creme de la creme. Somos, por enquanto, apenas os 3º colocados entre as nações mais ignorantes do mundo. Isso representa quase uma humilhação para quem está acostumado a ser o bambambam em tudo que é estatística, mesmo que seja negativo. Hoje, se houvesse uma Olimpíada da Ignorância, ganharíamos apenas uma insignificante medalha de bronze. O brasileiro acha que numa competição, seja qual for, até de cuspe em distância ou de porrinha, o que vale mesmo é chegar na frente, é ser primeiro. Um vice-campeonato, por exemplo, não tem o menor significado. Tanto é que o Vasco da Gama vive sendo zoado nas páginas sociais pelo fato de que possui uma gigantesca coleção de vice-campeonatos. Agora mesmo, ao cair para a 2ª divisão, pela 3ª vez, a torcida vascaína estava mais preocupada era com uma outra possibilidade. Não importava que o Vasco caísse para a divisão de acesso, que vai jogar o ano que vem em Campos Carecas ou em locais onde não existe um hotel 5 estrelas. O que poderia ser mais humilhante do que o descenso, para a imensa nação cruzmaltina, seria o glorioso Vasco da Gama terminar o Campeonato Brasileiro apenas à frente do Joinville, o último colocado. Sabe o que isso representaria? O Vasco seria mais uma vez vice, isto é, o vice-lanterna do Brasileirão. Por sorte, o Goiás ficou com a penúltima colocação, cabendo ao Vasco o 18º lugar, isto é, a anti-vice-lanterna. No Brasil, vice e nada é a mesma coisa. Você por acaso já ouviu falar quem é o vice-governador de Minas Gerais? O vice-prefeito de Curitiba? O vice-presidente da Embratel? O vice-diretor do colégio onde seu filho estuda? A vice-presidente da ONG Irmã Dulce? Ou o vice-gerente do banco onde você tem conta? São figuras abstratas, inexistentes. É por isso que Dilma e equipe juram que o Brasil vai sair desse incômodo 3º lugar e já estará passando de passagem pelo fantasma do vice-campeonato, assumindo a liderança absoluta do ranking mundial, ratificando a sua mania de grandeza. Aliás, deixo no ar uma dúvida. Se puxarem o tapete da Dilma, quem é que vai segurar esse pepino chamado Brasil? Seria o Geraldo Alckmin? Acho que não, pois o governador paulista não consegue nem botar água na torneira do paulistano. Com ele na presidência da República, além da falta d'água no sistema Cantareira, o Rio São Francisco viraria um mero córrego. O Rio Amazonas se transformaria em um simples riacho e o Salto das Sete Quedas teria apenas modestas 7 bicas. Um pinga-pinga, que não atrairia qualquer turista. O nome certo talvez seja o do Aécio Neves? Duvido. O Aécio foi flagrado dirigindo bêbado recentemente pelas ruas do subúrbio do Rio de Janeiro e teve a carteira de motorista suspensa. Se o sujeito não tem habilitação para dirigir um carro, certamente não teria habilitação para dirigir um país. Ah, bom, então vai ser mesmo a Marina Silva? Pago para ver.
Já viu como ela tá franzina, magrinha, cada vez mais fininha? Se a Marina não consegue colocar comida no seu próprio prato, como é que ela vai fazer para alimentar 200 milhões de pessoas, a maioria faminta e desempregada? Correndo por fora, aparecem mais 2 candidatos. Esses 2 não podem ouvir a notícia de que alguém perdeu o emprego, de que existe algum cargo vago, qualquer que seja, que logo começam a procurar a mídia espalhando o boato de que estão sendo cobiçados para o lugar. Sabe quem é essa dupla? Vanderlei Luxemburgo e Emerson Leão. Até mesmo o Joel Santana aparece correndo por fora, pronto para ser interino em Brasília, levando a sua inseparável prancheta. Na verdade, está difícil escolher alguém para o lugar da atual patroa dos brasileiros. Vamos aguardar o que vem por aí. O certo é que cabeças vão rolar. Antes de concluir, eis os dados oficiais da pesquisa sobre ignorância divulgados pela imprensa internacional. O Brasil está entre os primeiros 10 colocados na listagem do Índice da Ignorância, como foi chamada. De acordo com a pesquisa, assim como a Índia, nós temos bastante dificuldade de identificar corretamente os problemas de desigualdade social. Além disso, também superestimamos o número de ateus, agnósticos e imigrantes no país. Confira a lista dos países mais ignorantes em relação à própria cultura em todo o mundo: México, Índia, Brasil, Peru, Nova Zelândia, Colômbia, Bélgica, África do Sul, Argentina, Itália. Nesse ranking, mesmo o Brasil ocupando um 3º lugar, podemos nos sentir orgulhosos pelo menos num detalhe. Em matéria de ignorância, a Argentina está bem atrás da gente. Por enquanto, estamos em 3º, enquanto os conterrâneos do Messi ocupam uma modesta 9ª colocação. Somos, portanto, muito mais ignorantes que nossos vizinhos do Rio da Prata. Como o Brasil é considerado o país do futuro, a terra da esperança, tenho certeza absoluta de que em breve vamos ter muito que comemorar. Pode acontecer já em 2016, coincidindo com os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Somos favoritos absolutos da medalha de ouro, vendo a nossa gloriosa bandeira tremulando no lugar mais alto do pódio. Orgulhem-se, brasileiras e brasileiros. Em vez desse insignificante 3º lugar, seremos, finalmente, e com todos os méritos, o país mais ignorante do mundo.